Olá, boa tarde a você, telespectador que acompanha o programa Rondônia Urgente. Hoje nós vamos entrevistar o Igor Jean Rego, ele que é coordenador estadual aqui do PROCON. Nós vamos falar aí a respeito do decreto estadual de calamidade pública sobre a primeira fase, onde determina que os estabelecimentos que funcionam dentro das atividades essenciais funcionem da seguinte forma, que eles forneçam pelo menos álcool em gel 70%, exijam que os clientes entrem nos estabelecimentos com o uso de máscaras e dentre outras situações. O PROCON, ele está acompanhando de perto toda a atividade das empresas. E hoje nós vamos conversar exatamente sobre isso com o Igor, para saber de que forma o PROCON está fiscalizando. Igor, tudo bem? Boa tarde. Olá, boa tarde a todos. Nós estamos fiscalizando todos os dias. Na verdade, nós queremos dar cumprimento ao decreto que busca estabelecer um padrão sanitário para evitar o contágio, a disseminação do Covid-19. Então, o governo entendeu por bem agora lançar o novo decreto abrindo o comércio por fases. E essa primeira fase serão aqueles serviços ou a venda de produtos ditos por essenciais. Então, nós estamos habituados já aos mercados abertos, às farmácias, isso porque é o mínimo que nós podemos ter para uma vida tranquila, digna. Perfeito. Igor, pensando nessa situação, eu acredito que você já observou em casa, quando você vai ao supermercado, que eles têm que funcionar dentro do estacionamento. Se um supermercado ele tem 200 vagas, ele está deixando apenas 100 reservadas para você estacionar lá dentro. Talvez você já tenha percebido esse tipo de coisa. Por quê, Igor? Exatamente. Mais uma vez, o que se busca é estabelecer um padrão mínimo sanitário e, com isso, evitar a aglomeração de pessoas, porque isso seria, na pior das hipóteses, um vetor de contaminação. Quanto mais gente reunida, maior as chances de contágio. Então, o governo ele tem implementado políticas para evitar que pessoas compareçam ao mercado de forma massiva e, como isso, editou o novo decreto agora, reforçando a ideia de que a população deve ir ao mercado de máscara e que nós tivemos uma massiva adesão. O estabelecimento ele deve fornecer, adentrar no mercado, numa farmácia, algum lugar que esteja autorizado a abrir, oferecer álcool para a higienização das mãos. Mas não apenas isso, agora nós tivemos uma nova política de higienização, que é de padrão sanitário, que é os pais, quando forem ao mercado, que vão desacompanhados das crianças. Isso estava acontecendo muito anteriormente. Exatamente. Né? E assim, a ideia é proteger a população, proteger as crianças e evitar que aumente o número de pessoas contaminadas aqui no nosso estado e como política para minimizar esses efeitos da Covid-19 mais uma vez, a determinação quanto à restrição de crianças nesses estabelecimentos. Inclusive, você pontuou a respeito dos estacionamentos, é justamente para evitar a aglomeração também. Então agora os estacionamentos dos supermercados, farmácias e outras lojas que estão autorizadas a funcionar vão ter que limitar a quantidade de vagas. Bem como pontuou, se houver 200 vagas oferecidas por um mercado, ele deverá interditar parcialmente, ou seja, ele deve intercalar uma vaga disponível, uma vaga interditada, uma vaga disponível, uma vaga interditada. Como a gente pôde notar, muitos estabelecimentos têm cumprido, inclusive colocando pallets ou carrinhos, de alguma forma obstruem a vaga, justamente para evitar a quantidade ou acúmulo de consumidores dentro do mesmo estabelecimento e também a proximidade que existe entre eles. Ali há o respeito, portanto, de um distanciamento mínimo para fins de evitar a contaminação. Então essa é a importância hoje do PROCON na ajuda ao combate à Covid-19. Então nós estamos, inclusive, já expedimos notificações para que os estabelecimentos autorizados a funcionar cumpram as determinações do poder público, que impeçam o ingresso de crianças no estabelecimento, que limitem a quantidade de vagas, que autorizem a entrada somente de pessoas com máscaras. E se o empresário, se o fornecedor, de alguma forma, tentar descumprir essas determinações do poder público, isso pode ensejar em alguma consequência uma punição mais grave. Por isso que nós estamos pedindo a adesão. E somente na hipótese de descumprimento dessas ordens é que o PROCON estaria ali autorizado a tomar a medida talvez mais vigorosa
que seria a interdição do estabelecimento. Então o PROCON ele estaria autorizado, inclusive, a fechar as portas da loja, do comércio, que porventura esteja descumprindo as determinações do decreto de calamidade pública. Perfeito. Igor, o PROCON, durante essas fiscalizações, já interditou algum estabelecimento? Já. Na verdade, nós estamos acompanhando... Nesse sentido, ele sendo de atividade essencial, por descumprimento, né, dessas regrinhas, ele já foi ou só foi notificado por enquanto? Não, só foi notificado. Nós tivemos uma adesão tanto do consumidor, porque o consumidor, ao verificar que alguém descumpre o decreto de calamidade pública, já denuncia, já liga para o PROCON, e nós já direcionamos essa denúncia para a equipe de fiscalização, que vai lá buscar, colher informações se há ou não descumprimento do decreto. Mas do que nós podemos perceber é que, de maneira geral, ampla, houve uma massiva adesão da população. Todos consentiram, inclusive com o apoio do empresariado, né? O nosso comércio tem aderido a essas determinações do poder público e tem limitado a entrada, o ingresso de consumidores àquilo que já determina o decreto de calamidade. Perfeito. Como a gente está falando de estabelecimento, Igor, eu vou aproveitar e te perguntar em relação aos estabelecimentos que não fazem parte dessa primeira fase, né, de serviços essenciais. Se ele for pego em funcionamento, vocês vão orientar, vai notificar ou já vai multar? De que forma está sendo feita essa fiscalização? Alguns segmentos do comércio não receberam autorização para funcionamento nessa primeira fase do decreto de calamidade. É o caso das lojas de roupas, calçados, eletrodomésticos. Então, para essas lojas que foram flagradas, abertas, funcionando, o PROCON tem ido lá e orientado. Solicita que fechem as portas, que não atendam neste primeiro momento, em respeito àquilo que prevê o nosso decreto de calamidade pública. Acaso o empresário ele persista, ou seja, ele descumpra ainda assim as orientações do PROCON, aí nós estamos interditando. Inclusive, nós já fizemos algumas operações de interdição, fechando a loja para que ela não abra. A maior dificuldade, o maior problema que nós vemos nisso é que as lojas de roupa, por exemplo, elas mantêm um vestiário. A pessoa vai lá, faz um provador, né? A pessoa vai lá, faz a prova da roupa, um ambiente fechado, pequeno, e aí tem ali um grande risco de acúmulo do vírus, material, né, contaminante, do vírus, e aí a outra pessoa, outro cliente que adentra aquele espaço, ele pode ser contaminado. Então, para evitar esses vetores de contaminação, é imprescindível que a população, assim como o comerciante, se conscientizem e fechem, cumprindo, aderindo espontaneamente a essas determinações do poder público. Já tem quantos dias já que está em funcionamento? E quantos dias ele vai permanecer essa primeira fase agora? Enquanto, na verdade, a primeira fase vai obedecer uma portaria da Secretaria de Saúde. Então, quando houver um sinal, uma melhora das condições sanitárias aqui no estado de Rondônia, diminuindo ou achatando a curva de incidência do vírus, é claro que vai autorizando ou abrindo o comércio gradativamente. Agora também vamos esperar que haja uma cura ou uma vacina para isso e resolva. Mas enquanto não vem essas providências, o ideal é a população se cuidar, se prevenir, evitar um ambiente de aglomeração para justamente afastar os riscos de contaminação. Perfeito. Agora, Igor, vamos conversar então agora a respeito da medida provisória 950 de 2020, né? E a gente falar aí como é que vai se dar essa orientação para o consumidor de energia elétrica em casa, a pessoa que está precisando aí, né? Ela está em casa, está na quarentena, está tendo um consumo de energia. Tem pessoas dentro dessa medida provisória que estão sendo beneficiadas, né? A medida provisória ela busca dar uma melhor condição para as pessoas incluídas em algum programa social do governo federal. Sim. Então, se você está incluído no Bolsa Família ou qualquer outro benefício continuado, você pode fazer uma solicitação para a concessionária de energia elétrica aqui do estado de Rondônia, no caso a Energisa, por meio dos canais de atendimento que ela tem disponível. Agora, telefone ou mesmo a internet, as redes sociais dela. A ideia é que o consumidor, incluído nesses programas, nesses benefícios do governo federal, faça o pedido para a inclusão na tarifa social.
as pessoas que estão incluídas na tarifa social, por força dessa nova medida provisória, teria direito ao desconto de 100% da sua tarifa de energia elétrica. Mas esse desconto de 100% da tarifa de energia elétrica é somente para aquilo que consumiu. Quanto mais ou menos? Ela vai, só para constar, ela ainda vai pagar a COSIP, que é a Contribuição de Energia Pública, né, entre outras taxas e impostos. Mas esse benefício ele se estende para aqueles que consomem, que estão dentro da tarifa social e que consomem até 220 kWh mês. Ou seja, então, você que está em casa, telespectador, está cadastrado no Bolsa Família, e aí você tem aí um consumo de até 220 kWh. Agora a pessoa passou aí uns 100 kW, ele vai pagar pelos 100? Vai ter que pagar. A lei ou a medida provisória, a vontade dela é justamente dar esse desconto para as pessoas que têm um consumo mínimo, né, baixo. E aí ele entendeu que o mínimo razoável para uma família de baixa renda é até 220 kWh mês. Perfeito, então. Então, hoje o PROCON está todos os dias na fiscalização desses comércios, inclusive em relação até ao aumento de preço? Todos os dias. Na verdade, o PROCON ele já atua e atuava antes disso. Então, nós sempre fomos de forma combativa, atendendo às denúncias e reclamações dos consumidores. É que agora, com o Covid-19, nós intensificamos essas fiscalizações. Sim. Inclusive, deflagramos algumas operações. Teve, no mês de março até abril, foi deflagrada a operação denominada Corona, que buscou dar atendimento às denúncias tanto da capital quanto do interior. Isso se estendeu de Guajará-Mirim até Vilhena, lavrando ao total de 300 autos, mais ou menos, dadas as irregularidades verificadas no comércio geral. E no mês de abril e maio, nós deflagramos uma segunda fase dessa operação Corona, aqui para identificar agora irregularidades ou abusos do combustível, gasolina, e também do gás GLP, que é aquele gás de cozinha. Diante disso, foram lavrados também autos de infração, autos de constatação, autos de interdição, inclusive, quando os nossos fiscais encontraram bombas de combustível que entregavam uma quantidade diferente daquilo que estava sendo pago. Então, para esses casos, os nossos agentes fiscais lacraram essas bombas, interditaram parcialmente aquele posto. Certo. Igor, essa fiscalização do PROCON, agora bem mais intensificada, ela está acontecendo no estado todo? Na verdade, sim, está. Como que a gente pode observar isso? Quando é deflagrada alguma fase, alguma nova operação, nós encaminhamos a nossa equipe de fiscalização para maior cobertura dentro do estado. Como eu disse a vocês, na primeira fase da Operação Corona, nós cobrimos 33 municípios. Já na segunda fase, nós cobrimos 15 municípios. Isso depende da demanda que nós recebemos de denúncias. Por isso é importante que a população continue denunciando. Sim. Agora, num futuro breve, nós deflagraremos outra fase de fiscalização, dita terceira fase da Operação Corona. E aí, mais uma vez, dar atendimento à população naquilo que eles mais reclamam, considerando aqui, às vezes, o aumento dos itens que compõem a cesta básica. Perfeito. Álcool gel, itens de higiene, combustível, entre outros. Perfeito, Igor. Muito obrigada pela tua disponibilidade, nos conceder essa entrevista. Nós agradecemos a você que acompanhou e caso você tenha dúvidas, você também pode enviar para o telefone da nossa produção. Qual que é o telefone de contato do PROCON para denúncia? Isso, o número normal é 151, mas a população pode entrar em contato com o PROCON por meio das redes sociais, no Facebook PROCON Rondônia, ou mesmo pelo nosso WhatsApp. E o nosso número WhatsApp, que ele vai estar aqui na tela de vocês, para mandar fotos, relatos e instruir a nossa equipe de fiscalização para melhor atendê-los. Perfeito, muito obrigada, Igor. Novamente, nós agradecemos e agradecemos também a você, telespectador, que acompanhou essa entrevista. Até a próxima. Obrigada. Sabemos que esta união é o que faz com que o combate efetivo ao Covid-19 funcione.